Capítulo de número 5, e o verso 1 nos diz assim: Já entrei no meu jardim, minha irmã noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que direis? Que desfaleço de amor. Amém? Tome assento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu descubro que Deus, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, eu percebo que a loucura que Deus tem é investir num homem. Eu descubro que Deus também não somente é louco por investir em nós, mas também Deus é mais fraco, porque a Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte. E essa colocação de que Deus existe uma fraqueza é exatamente olhar para um ser humano, como foi expresso aqui nessa noite, e acabar nos amando. A loucura de Deus é investir na gente. E essa fraqueza que Deus tem é o amor que Ele sente por nós, algo incondicional que nós não descobrimos. Não temos a ideia do porquê que Deus faz as coisas dessa forma, e nem cabe a nós entender o agir e a ação que Deus tem para com a vida do homem. Mas é tão interessante que quando nós olhamos aqui para Cantares, vai expressar e vai nos contar uma história paralela àquilo que Jesus viveu no Novo Testamento, em amor à sua igreja. Quando nós olhamos exatamente esse capítulo de número 5, alguns dizem que certo dia o rei Salomão, ele vai despir de tudo aquilo que nós conhecemos como realeza, vai tirar a sua coroa, ele vai começar a dar uma volta dentro de um reino que ele havia construído, e não houve um reino tão belo e maravilhoso, mas o rei, despindo de toda aquela glória, ele desce a saber o que os homens achavam do seu reinado. É interessante frisar que ele vai despir de coroa, vai tirar a sua roupa, porque dentro do seu coração ele queria descobrir o que os homens, mulheres, crianças estavam achando do seu reinado. E quando nós lemos o capítulo de número 5, vai contar uma história. Esse homem, ele se veste de camponês e vai procurar uma moça, não somente uma moça, que chamasse a sua atenção. E quando Salomão começa a passear no reinado que ele havia construído, a descobrir, ninguém estava conhecendo, porque ele estava vestido de camponês, já não estava mais com a sua veste real. E alguns acreditam que ele vai passar em 3 lugares. O primeiro lugar que ele passa, ele encontra uma vinha, uma moça trabalhando, uma jovem, e ali houve uma troca de olhares. O coração do rei agora já se encantou com aquela moça, e o fato de ter se encantado com uma moça que estava trabalhando, o texto me aponta para a sunamita, que a história me diz que os seus irmãos tomaram e colocaram na vinha, a fim de que trabalhasse. Qual a intenção dos irmãos? Colocaram uma moça para trabalhar. Toda donzela, virgem, moça que não estivesse envolvida em algum trabalho, ela corria risco de ser violentada. E aqui eu abro um parênteses para dizer: a igreja do Senhor nessa última hora, ela está sendo violentada porque não está envolvida com a obra. Todo aquele que não está envolvido, ele tem tempo para pensar em coisas erradas. Todo aquele que não está envolvido com as coisas, com a vinha, com a obra do Senhor, ele está sujeito a ser violentado, ou acabar violentando alguém. Os irmãos então têm ideia de dizer assim: olha, você não pode ficar à toa, você não pode ficar batendo perna por aí, porque se alguém encontrar, vão te violentar.
Eu percebo, irmão, que hoje há um descaso tão grande com a palavra de Deus, que a maioria das pessoas tem tempo para tudo, mas não está envolvida com as coisas de Deus. E quando não se envolve com as coisas de Deus, isso é um risco muito grande. A gente acaba trocando informações por redes sociais, porque nós estamos agora perdendo uma proteção, quando na verdade nós deveríamos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Parece que está ficando cada vez mais escasso aqueles homens. Quando eu digo homens, aqui inclui mulheres, crianças, que dormiam abraçados com isso aqui, ó. Você lembra aquela última vez que você dormiu e ela acabou caindo no seu peito, você fechou os olhos e você acordou abraçado com ela? São pessoas que não se envolvem mais com as coisas de Deus e estão sujeitas a tudo. São pessoas, irmãos, que já perderam a sua ideia de buscar, de ter um comprometimento com a palavra de Deus. Já não estão mais envolvidos com a vinha. Mas o coração do rei palpitou, bateu mais forte, os olhares, e o rei simplesmente olhando aquela moça que estava trabalhando. Assim é com a igreja. O que chama a atenção de Cristo são pessoas que estão envolvidas com a sua obra. São pessoas que botaram a mão no arado e olharam e disseram da seguinte forma: eu vou e vou até o fim. Sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz que Cristo trocou, assumiu uma cruz em troca da alegria que lhes estava proposta. Sabe o que eu vejo aqui? E qual era a alegria? A alegria de suportar uma cruz e carregar uma cruz. Que alegria é isso, irmão? Mas a alegria que estava proposta era o fruto daquilo que ele veria. Porque Isaías capítulo 53 diz que ele ficou satisfeito pela obra que havia feito. Então muitas vezes a alegria não é no instante que você acha que vai acontecer, a alegria vem depois. Então se não houver uma alegria aqui, descansa, porque na glória vai haver uma alegria, por tudo aquilo que você passou e sofreu envolvido na obra do Senhor. Sabe o que eu aprendo quando nós estamos envolvidos? Muitas vezes você acaba trocando até mesmo família, porque você está envolvido com as coisas de Deus. Há um comprometimento tão grande com a palavra que eu costumo dizer que o ministério que Deus coloca na vida do homem são algemas que são invisíveis. Quando o homem pensa em parar, você está fixo, ligado a uma algema que te segura, e você diz: Senhor, não tem como parar. Você está preso. Por isso que o salmista no Salmo 23 diz: Senhor, refrigera minha alma por amor do teu nome. O salmista estava dizendo: Senhor, se eu perecer no meio do caminho, não é o meu nome que está em jogo, é o seu. Porque vão dizer que o Senhor me chamou, mas não foi suficiente para me sustentar até o fim. Por isso que o salmista expressa dizendo: refrigera minha alma pelo amor do teu nome. Irmão, não é o nome da igreja que está em jogo, é o nome do Senhor. Quando não fazemos as coisas de Deus como deveríamos fazer, não é o nosso nome que vai ficar manchado. As pessoas se preocupam simplesmente por reputação, mas estão esquecendo de se preocupar com o caráter. A reputação é como se fosse uma fotografia, o caráter é a sua face. A reputação é o que os homens vão dizer no dia do teu velório, mas o caráter é o que os anjos de Deus dizem diante do trono da glória do Senhor. As pessoas se preocupam mais com a sua reputação. E eu aprendi uma coisa, queridos: toda vez que mexiam com Jesus, glutão, bebedor, tem demônio, ele nunca fez nada. Mas certo dia mexeram no templo, aí Jesus começou a virar as mesas. Nós estamos brigando porque queremos defender os nossos objetivos, as nossas causas. Eu aprendi um princípio: quando alguém falar alguma coisa, não preciso me defender. Mas quando tocarem nas coisas que são sagradas, aí então é que eu preciso me levantar, porque as coisas de Deus são coisas sérias. Quando olharam para Jesus e disseram: tem demônio, Jesus não falou nada. Mas quando tocaram no templo, Jesus virou um leão. O problema é que nós queremos defender os nossos ideais, brigamos por tanta coisa, mas esquecemos de brigar por aquilo que é principal, que é a obra do Senhor. Cadê as pessoas que se envolviam com a obra? Cadê as pessoas que se envolviam na oração? Cadê as pessoas que se envolviam naquilo que é santo e sagrado do Senhor? Mas ainda existem algumas sunamitas que representam a igreja, que está trabalhando enquanto ninguém está vendo, mas o rei passa e está olhando. Ainda existem alguns homens e mulheres que o rei passa nessa noite e diz: esse está envolvido, esse está envolvido, esse se comprometeu com a minha obra. Aqueles que estão envolvidos nessa noite, prepare, porque o coração do rei já bateu mais forte pela tua vida. O coração bate mais forte, mas ele não para ali.
Ele vai caminhar mais alguns passos e de repente ele chega em um lugar onde havia algumas mulheres que estavam lavando roupa. Quando ele percebe que havia algumas mulheres que estavam lavando roupa, ele pergunta: o que vocês acham do reinado de Salomão? Todas aquelas que estavam envolvidas em lavar a roupa começaram a dizer: o nosso rei é bom, o nosso rei governa com destreza, nós amamos o nosso rei. O rei então fica alegre, mas ninguém percebe que é ele. Ele anda mais alguns passos e descobre que existe um grupo de mulheres, escute isso, que estavam pisando uva, todas elas vestidas de branco. E conforme pisava e a uva começava a se desfazer, pastor Sabino, ao invés do rei perguntar o que as pessoas achavam no seu reinado, sabe qual foi aquilo que chamou a atenção? É que elas estavam pisando a uva, totalmente vestidas de branco, mas não tinha sequer uma gota de sujeira. Ele então olha para aquelas mulheres e diz assim: como vocês conseguem pisar as uvas sem manchar as vossas vestes? Aquelas mulheres olham e dizem assim: dá uma olhada ali, nós temos 7 sentinelas com 7 trombetas, e o rei promulgou um decreto dizendo que um dia ele vai sair do seu palácio e vai descer aqui, e todas aquelas que estiverem com as vestes brancas, o rei vai levar para lá, de modo que a minha veste não pode estar suja. Te faz entender que um dia Jesus vai voltar a buscar a igreja. Eu pergunto nessa noite: como que está a tua veste, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Moisés poderia ter feito tanta coisa, mas sabe por que não entrou na terra prometida? Não é porque fez coisa grande, é porque fez coisa pequena. Eu não estou fazendo uma alusão e te incentivando a pecar e fazer coisas grandes. O fato foi ferir uma rocha. Sabe, quem fala com Deus face a face é inaceitável, irmão, cometer algo como você está cometendo. Preste atenção no que eu vou dizer. Se Moisés tivesse pego uma arma e matado 1000 pessoas, como inclusive ele matou alguém, Deus ia dizer: pode vir para cá. Mas é inaceitável alguém que um dia falou com Deus face a face fazer uma coisa tão pequena como você está fazendo. São essas coisas pequenas que vão deixar a igreja de fora, querido. É aquilo que você diz: não tem problema. E eu descobri, o Senhor me visitou e disse: filho, muitos vão para o inferno não pelo seu pecado, mas pelo pecado dos outros. Eu disse: por quê, Senhor? Porque as pessoas hoje só sabem apontar e criticar. Vão acabar indo para o inferno não pelo seu pecado, mas porque alguém pecou, ele apontou o dedo e julgou. E ele disse: essa geração não pode medir, essa geração não pode acusar, essa geração não pode apontar. Irmão, Saul, ele se mata sozinho. Davi não precisa tirar ele do trono. Eu vou repetir: se você está vendo pessoas que estão no pecado, ele vai se matando sozinho, deixa ele. Mas você precisa estar com a veste branca, porque ele fez uma promessa à igreja de Sardes, capítulo de número 3: aquele que vencer vai andar comigo de veste branca, aquele que for fiel até o fim, eu vou segurar na tua mão, e juntos nós vamos passear na cidade de veste branca. As nossas vestes espirituais estão ficando cada dia mais manchadas. A igreja do Senhor não vigia. A igreja do Senhor, irmão, eu tenho contemplado e visto crentes que ainda falam palavrão. Você não passou pelo novo nascimento. É inaceitável sair palavra torpe da tua boca. Não dá para aceitar um evangelho como esse. E o rei então de repente percebe que lá no fundo tem uma moça que está trabalhando. Escute o que eu vou dizer. Ela está trabalhando, mas ele vê que tem algumas manchas nas suas vestes. Sabe qual é o problema? Que a gente acha que porque nós estamos trabalhando, isso vai nos garantir, vai nos dar direito de salvação. Eu vou repetir, preste atenção. Varões do Senhor, quando o rei dá uma olhada e vê que o vestido de uma estava sujo, irmão, ela estava trabalhando, ela estava envolvida, ela estava pregando, estava louvando, estava fazendo a obra, mas estava com as vestes sujas. Fazer a obra do Senhor não garante, não me dá direito que você é salvo. Porque se for necessário largar tudo para poder ser salvo, irmão, abandone tudo.
Porque eu descobri uma coisa, que o propósito de Deus na minha vida é maior do que o meu ministério. Jesus tinha 12 anos, não tinha ministério, mas já tinha um propósito. Chegaram para ele: o que você está fazendo? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Chegaram para Balaão, que era um profeta, tinha ministério, mas não tinha propósito. Mas a mula tinha um propósito, que era parar o ministério de Balaão. Esqueça ministério, querido, as pessoas. Quando eu digo ministério, eu digo aquele que põe lá, bate no peito, faz um cartãozinho e começa a dizer: ministério semeando fogo. Ministério era do gelo. Ministério, querido, é o que você é com Deus, quando ninguém está vendo, quando a tua roupa está purificada, quando você tem compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que se desviaram porque acham que estão trabalhando e vão alcançar salvação por isso. Algumas vezes eu já orei dizendo: Deus, se for necessário, irmão, 10 de setembro de 2006 a minha vida morreu, acabou para mim. Porque João capítulo 5, verso 25 diz que: eis que chegará um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. As pessoas não ouvem, não têm sensibilidade com Deus porque estão vivas. Você tem que matar a tua carne. A carne não se converte, pelo amor de Deus. A carne não se converte, a carne se mata. Se a carne fosse boa, você ia levar para o céu. Se o nosso nome aqui fosse bom, Deus não ia trocar o nosso nome e dar um nome novo no céu de glória. Você não pode tentar converter a tua carne, você tem que matar ela. A carne não se converte, querido. E eu te pergunto nessa noite, se der uma olhada, preste atenção no que eu vou dizer. Será que vai encontrar uma mancha na tua veste? Vestes de salvação, é isso que ele nos propõe nessa noite. Há pessoas que perderam a alegria da salvação. O salmista diz: Senhor, torna-me da alegria da salvação. Agora, quando você fica entranhado com ele, essas coisas já são banais. Essas coisas, irmão, esses dias o Senhor Deus disse: filho, tem homens que estão fazendo a minha obra, mas não tem autoridade sequer para ensinar os filhos. Porque como ele trata a esposa, é isso que você está transferindo para os teus filhos. Que autoridade você tem? Eu não sou, irmão, presta atenção. Caráter não significa que é necessário ser crente. Tem pessoa que nunca foi na igreja, mas ele nunca falou um palavrão. Caráter, postura, posicionamento. E sabe por quê? Porque não é motivo para quem adora o Senhor se desviar do propósito e ir para o inferno, como uma rebelião que aconteceu lá em Números no capítulo 16, quando a terra abriu e todo mundo foi engolido vivo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Coré, o meu pai é assim, esquece o teu pai, querido. A minha mãe é assim, esquece os filhos de Coré, vendo a rebelião do pai, vendo o pai ser tragado, indo para o inferno. Depois você descobre que eles chegaram a ser porteiros no templo. Depois você descobre que eles não se contentaram, eles disseram assim: me dá um instrumento aí que eu vou tocar. Você descobre que alguns chegaram a ser tesoureiro. Sabe por quê? Porque independente do que o meu pai fez, eu sei que existe um pai superior. Irmão, o que está faltando dessa geração são pais que vão cuidar. Sabe por quê? Porque eu já falei isso aqui. O anjo apareceu, a esposa de Manoá, e disse assim: ó, você vai gerar. Por que não apareceu a Manoá? Porque a promessa era exatamente essa: ó, o que você vai gerar não pode se contaminar com nada de vinho, não pode passar navalha e não pode tocar naquilo que é morto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ainda existem esposas de Manoá que estão carregando uma promessa e está dizendo: quem quiser se contaminar, que contamine, mas o que eu tenho é santo e é sagrado. Porque o que eu descubro aqui é o que a mãe come, é o que vai para o filho. É por isso que a mãe não pode tomar talvez uma Coca-Cola, senão vai fazer mal para o bebezinho que está na barriga. Mãe, o que você é na tua casa. Pai, o que você é quando ninguém está vendo. Confronta com a gente. O rei dá uma olhada e diz assim: tem uma ali, preste atenção.
Tem uma ali que está pisando. Escuta que essa palavra é profética, eu sinto, irmão. Você está trabalhando, mas a tua veste não está como era para estar. O rei dá uma olhada e diz assim: tem uma ali que está com a veste manchada. As outras olham para trás e todas comovidas, não para condená-la, mas dizendo assim: ó, lembra aquele grupo que está lavando roupa? Corre, larga tudo e vai se lavar. Deixa eu falar uma coisa, igreja do Senhor, ainda dá tempo. Se for necessário, entregue cargo, entregue tudo, mas volta, querido, vai se lavar, vai purificar tuas vestes, porque o rei vai voltar. O rei vai voltar. Ele sai dali e vai voltar para o seu palácio. Agora escute, irmão, o rei descobre que aquela moça, se não estivesse envolvida, ela corria perigo. Sabe o que ele faz? Ele vai fazer um palanquim de madeira. A Bíblia diz como uma liteira. É aquilo que você, quando não era crente, assistia aqueles filmes do Egito, lembra? Quando você não era crente, aquele negócio que carrega, tem 4 varas, 2 varas assim de um lado e 2 do outro, e começa a carregar como se fosse uma casinha em cima. Sabe por que o rei faz isso? Porque ele diz assim, ó: agora eu preciso buscar a minha amada lá fora. Ele chama 60 valentes, prepara uma liteira de madeira, com as traves de prata, que representa a redenção. Sabe qual era o assento da liteira? Era exatamente isso aqui, com licença, pastores. O assento era de púrpura, que fala da base do perdão e do sangue de Cristo. Sabe do que era feito o teto da liteira? Era feito de ouro. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu vejo que tudo está difícil, eu olho para cima, eu não vejo o ouro, eu vejo a glória de Deus. O interior daquela liteira adornado com o amor das mulheres de Jerusalém. Ele cria essa liteira e disse assim: 60 valentes vai buscar. De repente, quando os valentes colocavam a moça e começavam a vir, dentro do palácio, alguns homens começavam a queimar incenso. E começava a dizer: quem é essa que sobe do deserto? Quem é isso aqui? Isso aqui faz uma analogia do céu. Deus olhando dizendo assim: quem é essa que está subindo do deserto? O deserto é a terra, querido. Só que o deserto, preste atenção no que eu vou dizer, o deserto nunca foi o fim, o deserto sempre foi o começo. Foi assim com Jesus, quando ele começou o ministério, ele começou no deserto. Você acha que está no final, só está no começo, querido. O deserto não é o fim, é só o começo. É por isso que ele diz assim: quem é essa que sobe do deserto? Nós estamos na terra deserto, mas a gente vai subir para a glória. E de repente lá dentro eles começavam a queimar incenso e diziam assim: eu estou sentindo que está subindo alguma coisa diferente. Irmão, deixa eu falar uma coisa, eu aprendi. Talvez vai soar como uma heresia, mas não é. Eu parei de orar, porque na oração você só suga Deus. Escute, oração você só suga a Deus. Agora adoração você não quer dele, você dá para ele. Santidade não é o quanto você tem de Deus, santidade é o quanto Deus tem de você. Eu falei que parecia uma heresia. Na maioria das vezes a gente dobra o joelho e diz: Deus, eu quero, me dá, faz, só pede, só suga Deus. Cadê a geração que dobra o joelho e diz: hoje eu vou dar o que eu tenho, é pouco, mas eu vou te dar. Adoração, querido, ela vale muito mais daquilo que a gente passa horas orando e dizendo: Deus, eu quero, me dá, o Senhor tem que fazer. Irmão, para de colocar Deus na parede. Jesus não é um leão de circo, Jesus é leão da tribo de Judá. A gente pode passar uma hora orando, mas você já viu aquela oração, aquela adoração que flui, que em 5 minutos o negócio começa? Deus, eu oro e nada acontece. É que a gente está diante do mar e está orando e correndo o risco de morrer. E Deus dizendo assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Essa geração, querido, ela pode até, pastor, o senhor está dizendo que não se deve orar. Irmão, por favor, pegue no teu espírito nessa noite.
Mas não seja um mendigo espiritual. Pessoas que só querem de Deus. Senhor, se tu não me der, eu não faço. Se tu não abençoar, eu não vou para tua casa. Pare com isso, irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Eu vou adorar Ele, não por aquilo que... Certo homem olhou para Deus e assim: Senhor, ainda que o Senhor quisesse lançar minha alma no inferno, mesmo assim eu continuo te adorando. A gente só quer de Deus. Salomão faz uma liteira para buscar aquela moça, e ali começa o relacionamento de transportar e levar. Salomão, sempre quando encontrava com a sua amada, escute o que eu vou dizer, ele sempre fazia ou trazia junto consigo um presente. É assim Cristo e a sua noiva. Você acha que o fato de você vir aqui oferecer um louvor para Deus, você sai daqui vazio? É sempre assim. Agora, por que eu não recebo? Irmão, isso é para os maridos. Já viu quando a mulher, ela está de bico virado? O marido também não ajuda, não abençoa, não faz nada. É assim ou não é? Mas quando a mulher está bem, compro. Parece que a história de Cristo e a igreja é mais ou menos assim. Ele tem prazer em estar num ambiente onde você trouxe alguma coisa, você está bem com ele. Então, irmão, é nítido. E sabe o que Salomão fazia? Ele tinha prazer em preparar perfume. Ele fazia frascos de perfume. E alguns frascos pequenos, mas em Eclesiastes capítulo número 10, diz: qual frasco do perfumador faz exalar um mau cheiro quando uma mosca cai lá dentro? Sabe por quê? Olha para cá, está vendo esse copo? Algumas vezes o perfumista esquecia de tampar, e de repente caiu uma mosca lá dentro. Sabe o que representa isso aqui do nosso relacionamento? Que nós estamos dando brecha demais. A gente está dando muita brecha, quando na verdade a gente diz: Senhor, tapa as brechas nessa noite. Talvez você não entendeu, mas vou repetir. Você acha que o teu relacionamento com Cristo está bom, já caiu mosca, está cheirando mal faz tempo. Agora quem olha uma mosca dentro de um ambiente como esse aqui não faz nada, é pequeno. Mas quando se cai uma mosca num frasco que é pequeno, faz um grande estrago. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos frascos, somos um vaso de barro, e muitas vezes cai coisas dentro de nós, coração amargurado, pessoas que não liberam perdão, pessoas que carregam sentimentos de raiva, de angústia a vida inteira. Isso é o nosso relacionamento, é isso que nós vamos apresentar para Deus. Sabe quem é sábio? É aquele que sabe que não sabe. E aí eu descubro, irmão, que você vai instruir o tolo. A Bíblia diz: não instrui o tolo, senão ele vai escarnecer, vai zombar. Instrui o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Para de perder tempo com quem não quer nada. Sabe por que a igreja está cansando? Sabe por que nós estamos cansados demais? É porque quando Jesus falou com Cornélio, falou assim: a tua oração foi ouvida, vai lá e fala com Pedro. Ele saiu desesperado, mandou chamar Pedro. Só que depois ele foi lá falar com Pedro, falou uma, falou duas e falou três. O crente, irmão, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, ele não entende. Mas tem Cornélio lá fora, que se você falar com ele uma vez, ele vai correndo para os braços do Pai. Ah, meu Deus. Cadê a igreja do Senhor, querido? Nós precisamos exalar um bom cheiro de Cristo. E quando você olha para esse contexto, você descobre que um frasco tão pequeno exalando um mau cheiro, porque nós deixamos com que as coisas de fora pudessem sufocar o nosso relacionamento com Ele. Irmão, quem já passou